O milionário descobre 4 histórias de terror com um mendigo negro em relatos perturbadores. Luan nunca imaginou que sua vida fosse virar do avesso por causa de uma TV velha. Aos 25 anos, aquele jovem cheio de planos e sonhos, trabalho novo, festa marcada, tudo precisou parar num piscar de olhos. A avó, Dona Alice, começou a mostrar sinais estranhos, esquecendo nomes, lugares, trocando dias por noites. No começo ele achou que era só cansaço, mas as coisas ficaram muito mais esquisitas. Ela falava de um moço da televisão, uma figura sombria, iluminada por uma luz fria, que ninguém mais via. Luan escutava aquilo com o peito apertado, entre o medo e o desespero, tentando segurar a sanidade da mulher que criou ele. À noite, a velha TV da sala ganhava vida por conta própria. Sombras dançavam na tela imóvel. Luzes piscavam de maneira indecente. E aquele moço parecia sempre ali, espreitando. Na primeira vez que viu o reflexo terrível na tela, um rosto distorcido, olhos fundos. Esperava libertar Dona Alice daquele pesadelo, mas o que veio foi pior. Por alguns dias, a mente dela clareou. Luan viu um brilho diferente nela, um fio de esperança. Então, o silêncio foi quebrado novamente. Trêmulo, ele começou a ver coisas que jurava não existir. Primeiro no celular, uma silhueta escura, parada, meio translúcida, sempre nos cantos da tela. Depois no espelho, nas sombras do corredor. O medo se tornou mais pesado que o ar, sufocando a cada passo da rotina. Não era só a saúde da avó que se deteriorava. A própria sanidade de Luan parecia se desfazer. Aquele moço se tornou mais real. Enquanto isso, Luana, uma corredora da cidade, percebeu vozes sussurrando no vento, ruídos estranhos acompanhando seu ritmo na avenida. As ruas que antes traziam liberdade tornaram-se armadilhas sonoras. A cada pisada, um murmurinho mais alto. O medo venceu a vontade de correr. Ela parou, espantada, sentindo algo invisível espreitar. Do outro lado da cidade, Mateus enfrentava seu próprio inferno. Durante uma viagem a uma cachoeira isolada, um vulto se materializou entre as árvores. Uma sombra que exigia sacrifício. Um preço obscuro que enchia seu peito de gelo. Ele gritou, ele fugiu, mas aquela presença sorriu, sabendo que a escuridão havia ganhado terreno. Essas 3 vidas, tão diferentes, foram entrelaçadas por escolhas feitas na hora certa, ou talvez na hora errada. O terror que começou sutil, escondido em cantos e sussurros, já era um círculo crescente, aprisionando tudo o que podia. Luan sentia o peso da culpa e do medo se fundirem em seu peito. Naquela noite, sozinho, ele ouviu os sussurros quebrando o silêncio. Vindo, será que com a destruição ele não libertou uma maldade maior? Algo que estava só esperando o momento para acordar de vez. O nó na garganta de Luan apertou mais ainda. A dúvida cravou garras. Será que ele fazia o certo? Ou já estava perdido? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela noite pesava como chumbo. O medo pulsava nas veias de Luan, e a voz maléfica murmurava seu nome. Uma presença que parecia ter ganhado vida. Ele queria gritar, mas a garganta estava seca, como se o ar estivesse sendo drenado do quarto. Um frio intenso cortava a escuridão, enchendo o espaço com uma opressão quase palpável. O reflexo na TV quebrada parecia dançar em sua mente, tortuoso e distorcido. Você achou que poderia escapar? A voz sussurrou novamente, e a sensação de pânico subiu. Luan se lembrou do brilho nos olhos da avó. Aquele breve momento de lucidez, antes de tudo se tornar um pesadelo novamente. Ele se levantou abruptamente, decidindo que precisava confrontar aquela sombra, aquele moço da televisão. O que era? Por que estava atormentando sua família? No corredor, ele parou em frente ao espelho. O coração batia tão rápido que parecia ecoar. Ele forçou os olhos a se fixarem na superfície polida, enquanto sussurros crescendo ao fundo inundavam seus ouvidos. Então, para seu horror, uma forma nebulosa surgiu atrás dele. Não era só uma sombra. Era mais sólida, mais real. Luan se virou, mas não havia ninguém. O desespero subiu mais um nível. Enquanto isso, Luana, ainda abalada pela experiência na corrida, estava em sua sala, com a música quase alto demais para cobrir as vozes que a perseguiam. O recomendado "descanse e siga em frente" tornara-se uma piada. Ela decidiu que não poderia simplesmente ignorar os sussurros, não quando a sensação de ser observada se tornava insuportável. Sem pensar duas vezes, ela agarrou o celular e ligou para Luan. A resposta levou sua esperança ao chão. A ligação não completou. Algo estava errado. No fundo, um misto de destroços e insegurança dominava a cidade naquela noite. Mateus, do outro lado, estava perdido em refletir sobre suas escolhas. O vulto na cachoeira estava mais vivo em sua mente do que nunca. Ele sentia aquela presença, firme, quase como se estivesse o cercando. No entanto, algo mais o incomodava. Ele percebeu que, ao fugir da sombra, deixou para trás algo que pertencia a ele. Um colar, um amuleto de família. O que tinha de tão especial? A conexão com o passado agora poderia ser a chave para o presente. Voltando à casa de Luan, a tensão aumentava. O som dos sussurros da TV rompendo o silêncio se intensificava, quando de repente ele viu. A figura apareceu na tela, e não era um desconhecido. Era alguém familiar. Luan gaguejou, quase sem acreditar, enquanto a verdade se desenrolava como uma imagem horrífica. Era a avó. Dona Alice estava ali, a mesma que ele tentara proteger. Mas o que ela fazia na tela? E por que parecia estar pedindo ajuda? O coração dele disparou. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de medo e algo mais. Um segredo que ele não ousava desvendar. Você não deveria ter feito isso, Luan. A voz dela
antes tão doce, agora soava carregada de um tom sombrio. Com o estalido da luz, tudo mudou. O ambiente tremeu e o quadro da família na parede caiu, revelando um espaço oculto atrás dele. Era uma passagem, um labirinto de sombras e segredos. Luan levou um passo hesitante, a mente tentando processar o que isso significava. Será que aquela figura na TV era realmente a avó, ou algo muito mais maligno havia tomado a sua essência? E que escuridão ocultava-se atrás daquela porta, aguardando para ser revelada? O nó na garganta de Luan apertou novamente, enquanto o sussurro ecoava em sua mente. A resposta está na escuridão. Ele hesitou. Era hora de entrar na passagem ou deixar a escuridão sufocá-lo para sempre. Naquele momento, Luan hesitou na entrada da passagem secreta. O frio parecera um aviso. Mas as vozes, incluindo a de sua avó, o chamavam, como se quisessem atraí-lo para um destino obscuro. A resposta está na escuridão. Ecoava em sua mente enquanto ele tomava um fôlego e pusera um pé na passagem. Assim que entrou, um cheiro de mofo misturado a algo adocicado tomou conta do ar. A escuridão engoliu tudo. Apenas uma fração da luz da sala iluminava o que parecia ser um túnel. Luan avançou cautelosamente, sentindo que cada passo estava mais perto de um abismo que do alívio. Não era apenas a avó que havia desaparecido em sonhos tortuosos. Era também sua sanidade, agora ameaçada pela sombra que dançava atrás dele. E então, de repente, um barulho surdo. Algo deslizou pelas paredes, como se as sombras tivessem vida própria. O coração de Luan disparou. Ele não estava sozinho. O túnel se tornava mais estreito e o sussurro familiar se intensificou. Luan, venha! Mas antes que pudesse reagir, tudo ficou ainda mais sombrio. Uma luz ofuscante surgiu à frente e Luan ofegou. Ele cobriu os olhos por um momento e, quando ousou olhar novamente, ficou paralisado. À sua frente estava um lugar que não esperava. Uma sala ampla, decorada com memórias obscuras. Fotos, muitas delas borradas e quase irreconhecíveis, cobriam as paredes, mostrando pessoas que Luan não conhecia e outras que se pareciam com ele. E então, uma figura conhecida apareceu entre as sombras. Era Mateus, mas não o amigo que Luan conhecia. A expressão dele estava distorcida e seus olhos eram vazios. Ele segurava o amuleto que Luan já vira, um objeto envelhecido que Mateus usava sempre. Você não deveria estar aqui. Você trouxe de volta, ele gritou, sua voz rasgando o silêncio como vidro quebrando. Mateus, o que está acontecendo? Luan perguntou. Mas o medo tomou conta dele. Não era possível que isso fosse real. Uma onda de pânico subiu quando Mateus se virou para ele, e a verdade caiu como um peso em seu estômago. Com a expressão de quem carrega um fardo, Mateus começou a explicar. O lugar da cachoeira não era só uma sombra, era um portal. O que era para ser um momento de escape se transformou na abertura de algo muito pior. E agora você trouxe isso para nós. A luz que você viu era uma armadilha. A avó, ela sabia. E eu deixei você se envolver. A culpa era palpável na voz dele. Mas o que realmente virou tudo de cabeça para baixo foi a revelação que Mateus soltou em um desespero frenético.
Ela não é quem você pensa que é, Luan. Dona Alice não está lá. O que você viu era outra coisa. Uma entidade que tomou o lugar dela. E agora quer mais. Quer você. Aquela frase ressoou em sua mente como um eco do sinistro. Luan sentiu suas esperanças se despedaçarem. A avó que ele tentara salvar não era mais o que pensava. Todas as memórias, os cuidados, os sussurros, agora pareciam um emaranhado de mentiras. O nó em sua garganta apertou ainda mais. Mateus, não pode ser! As lágrimas começaram a escorrer. Mas antes que ele pudesse processar o que tudo aquilo significava, um tremor percorreu o chão. As paredes começaram a se fechar. As fotos começaram a descascar, e um riso baixo e macabro ecoou pela sala, misturando-se ao pavor dos dois. Algo se aproximava, e a única saída parecia ser o abismo antes que eles tomassem uma decisão. As expectativas que temos sobre quem amamos podem estar recheadas de sombras, sussurrou Mateus, sua expressão mudando de desespero para determinação. E se quisermos escapar, precisamos enfrentar a verdade, aqui e agora. Luan olhou para a entrada do túnel, o caminho de volta se fechando. Do que exatamente ele estava fugindo? E o que faria agora? O que mais estava por vir no meio daquela trama de horror? A escuridão não era mais só uma sombra. Era um caminho repleto de segredos que precisavam ser desvendados. Luan ficou paralisado, encarando Mateus com a boca seca. As palavras dele eram uma tempestade, como se cada frase jogasse água fria em suas esperanças. A sala parecia pulsar. O eco do riso macabro preenchia o ar, e as paredes pareciam querer engoli-los. Ela não é quem você pensa que é. A frase de Mateus soava como um mantra de desespero, e Luan sentiu o chão tremer sob seus pés. Um frio intenso subiu pela sua espinha, e ele queria gritar, mas as palavras falhavam. A verdade que Mateus revelava era uma lâmina afiada, cortando tudo o que ele conhecia como real. Antes que ele pudesse processar, um estrondo rompeu do fundo da sala. Um remoinho sombrio se formou, e então algo começou a surgir da escuridão. A silhueta de Dona Alice apareceu, mas não era a avó doce que Luan conhecia. O olhar dela era vazio, as feições distorcidas em uma expressão de dor e raiva. Um grito sufocante ecoou, e Luan sentiu que o mundo girava. Você não deveria ter quebrado a TV, seu idiota! A voz ecoou, carregada de uma raiva que ele nunca tinha visto nela. Não, não pode ser, Luan sussurrou, incrédulo. Como isso era possível? O que aconteceu com a mulher que o criou com tanto amor? Mateus olhou para Luan, os olhos arregalados. Ela foi corrompida, mas agora ela quer algo mais. Você! O desespero estava em suas palavras, uma urgência que ameaçava explodir a qualquer momento. Você fez isso, Luan. O que você mais ama agora é a isca para o que se esconde nas sombras. A figura de Dona Alice se aproximou. O riso se transformou em uma risada de satisfação, quase como se ela estivesse se deleitando com o pânico nos olhos de Luan. Você não vê? Eu sempre estive aqui, apenas esperando por você. Seu tom era uma mistura de familiaridade e estranhamento que fazia Luan querer retroceder. Calma, Luan disse, a voz falhando enquanto tentava entender a situação. A avó, a senhora era boa. Eu sei que você está lá dentro. Mas a imagem dela agora era uma paródia da avó que ele conhecia.
Os olhos frios e vazios nunca foram dela. A coisa que estava diante dele não era apenas uma sombra. Era um eco de algo maligno que havia tomado seu lugar. Mateus timidamente apontou para o amuleto que segurava. Você precisa quebrá-lo. É a chave. Ele pode expulsar o que está possessivo. Mas antes que pudesse dizer mais, a sala tremeu novamente e as sombras na parede se agitaram, como se estivessem dançando em um ritual maligno. De repente, um som estrondoso. Um vidro se quebrou. As imagens nas fotos se distorceram e uma nova figura surgiu. Era Luan, uma versão distorcida de si mesmo, com um sorriso insano nos lábios. Você não vai escapar tão fácil, Luan. Você é parte de nós agora, gritou a figura, fazendo com que Luan sentisse cada palavra como uma punhalada no peito. Mateus, o que está acontecendo? Luan gritou, agora paralisado pela confusão, vendo seu próprio reflexo cruel. Essa escuridão não era apenas o que o cercava, era um reflexo de quem ele poderia se tornar. Desviando o olhar da avó e do seu próprio reflexo, Luan percebeu que a entrada do túnel estava começando a fechar, como se estivesse escolhendo quem poderia sair. Não! Ele exclamou, sentindo que o ar estava se esvaindo. O medo e a urgência impulsionavam cada batida do seu coração. Mateus se aproximou, mas o ambiente se tornava cada vez mais caótico. A chave, Luan, o amuleto. A luta não é só contra ela, mas contra você mesmo. O desespero em seu olhar refletia tudo o que Luan sentia. Então, com um movimento abrupto, a sombra de Dona Alice lançou um grito estrondoso que atravessou a sala. Luan sentiu, como se a escuridão estivesse querendo engolir tudo. O nó na garganta fez com que sua respiração faltasse. Era hora de decidir, quebrar o amuleto e arriscar tudo, ou enfrentar a escuridão junto com a avó dele. Agora consumida por uma força desconhecida, as mãos de Luan se ergueram para agarrar o amuleto, mas a figura distorcida de seu reflexo gritou: Não, você não pode quebrar sua própria essência. Naquele momento, Luan entendia que o terror não era só externo, era interno, e o verdadeiro conflito era a batalha muito mais profunda do que apenas escapar da sombra da avó. Era a luta para se encontrar dentro da própria escuridão. Com o som de risadas distorcidas e sombras se dobrando ao seu redor, Luan finalmente gritou: Eu sou mais forte do que isso. Mas o que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. Luan ficou paralisado, encarando Mateus com a boca seca. O que estava acontecendo com sua avó? Com ele mesmo? O terror dançava entre as sombras, e a figura distorcida de Dona Alice avançava, a risada estrondosa ecoando. Você não vai escapar tão fácil, Luan. Você é parte de nós agora. A cena era um pesadelo tomado de forma cruenta. Cada palavra daquela criatura, que usava a imagem de sua avó, parecia uma facada no coração. Calma, Luan conseguiu murmurar, mas mesmo ele não acreditava nisso. A ideia de que sua avó tinha se transformado era insuportável. Mateus, em pânico, gritou: Precisamos agir. O amuleto, Luan. Mas a sala rugia ao seu redor, como se as paredes estivessem se movendo. O sangue corria como um rio, e o medo tomava conta de cada pensamento de Luan. Rápido!
As risadas famintas engrossavam o ar pesado. Não, não pode ser. A imagem de Dona Alice se agitava. Mas Luan se lembrava de sua avó, a pessoa que tinha cuidado dele, que sempre fazia biscoitos nas tardes de domingo. Ali, aquela figura ameaçadora, envolta em sombras, não era ela. Era uma entidade vil. O desespero era o suficiente para fazer o coração dele disparar. Mateus, precisamos fazer isso. Agora! Ele segurou o amuleto. O metal frio parecia pulsar, quase vivo. Mas antes que pudesse se decidir, uma explosão de luz arrebentou a sala. A cena tornou-se um borrão. O próprio chão vibrou. E o ar explodiu como se 1000 trovões tivessem se unido em um só. Dona Alice, ou o que quer que fosse aquilo, se congelou. A risada parou abruptamente, e uma sombra maior e mais escura começou a emergir das paredes. Era como se uma aberração estivesse sendo liberada da escuridão. O ambiente se distorcia, tudo se torcendo em formas macabras, enquanto Luan e Mateus se viam empurrados para trás. E o choque não parou. Algo começou a se formar no centro do tumulto. Uma figura familiar apareceu. Era Luan, mas não o Luan que ele conhecia. Era uma versão dele mesmo, com um brilho maligno nos olhos e um sorriso torto. Você finalmente viu. Ele sussurrou, a voz ecoando de uma maneira que transformava todos os sons ao redor em um horrível espetáculo. Não, você não pode ser eu, Luan gritou. O horror se avolumando dentro dele. Como? Como isso é possível? Ele passou as mãos pelos cabelos, a mente explodindo em 1000 pedaços. O outro Luan sorriu, e aquele riso era uma melodia de desespero. Você sempre teve um potencial que estava escondido. A força que você tem, a escuridão que corre em suas veias, ela finalmente se revelou. Era como se as palavras dele fossem uma maldição. Cada sílaba trazendo um peso que Luan mal conseguia carregar. Mas antes que pudesse argumentar ou entender, a sala mudou. Mateus olhou para Luan, horrorizado. Seja lá o que isso é, não podemos, ele não pode estar certo. E nesse instante, a versão distorcida de Luan deu um passo à frente. Cale-se! Você é uma peça no jogo que nem entende. Agora, de uma vez por todas, você irá decidir quem domina aqui. Com um movimento rápido, ele olhou para o amuleto que Luan segurava. Esse objeto é a chave. Mas não é só um amuleto. É um portal. E todos nós temos um pedaço dele dentro de nós. Ele apontou para o chão. E os olhos de Luan se arregalaram. Um profundo tremor atingiu os dois. As paredes começaram a se desfazer como se estivessem cobrindo todos os segredos. O que quer que estivesse escondido atrás daquela passagem estava prestes a ser revelado. Luan, faça algo! Mateus gritou, mas tudo estava se perdendo e a forma dele estava se desvanecendo rapidamente. Não posso deixar que você controle isso. Não posso! O desespero na voz de Mateus era palpável. E então um clarão. E a verdade chegou como um relâmpago. O que Luan viu tinha a ver com seu passado, com Dona Alice, algo que ele nem sabia que existia. A entidade não estava apenas ligada a ela, mas à sua própria vida, nas memórias que ele havia enterrado. Um fio escuro de suas escolhas passadas se uniu à neblina, prendendo-o em uma armadilha sem fim. Ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo.
E tudo isso tinha uma conexão com ele. A cada revelação, mais pesado o peso de suas ações se tornava. E, no entanto, o que realmente era verdade sobre Dona Alice? Seu próprio reflexo? O que estava à espreita nas sombras? Tudo estava se dissolvendo diante de seus olhos em um instante, e Luan percebeu que a verdadeira batalha não era contra a sombra, mas dentro de si mesmo. E uma nova voz ecoou, mais poderosa do que todas. A escolha está em suas mãos, Luan. O que você realmente quer conquistar? A cena escureceu, e a verdade ficou imersa em ilusões. Luan não estava mais certo de quem ele realmente era. O destino o aguardava, e com ele, as consequências. A cena, diante de Luan, era um pesadelo. O riso distorcido da figura, que usava o rosto de Dona Alice, ecoava por todo o espaço. Ele sentia o horror se espalhar pelo corpo, como se as paredes estivessem se fechando sobre ele. A imagem de sua avó, agora tomada por uma força maligna, fez seu coração acelerar em desespero. Você não consegue escapar de mim, Luan. A voz, embora semelhante à de sua avó, era fria e ameaçadora. Mateus estava ao seu lado, apavorado. Luan, precisamos agir agora. As palavras de Mateus eram um lembrete do quão urgente era a situação. Luan olhou para o amuleto em sua mão, o metal frio pulsando com uma energia estranha. Aqui, Luan, quebre-o. Isso é o que ela quer. A voz de Mateus tremia, mas havia uma determinação que Luan não podia ignorar. O que ele deveria fazer? A pressão estava aumentando. Você não entende. Eu sou você, gritou a versão distorcida dele. Todas as suas fraquezas, todos os seus medos, agora pertencem a mim. O pavor tomou conta de Luan, mas algo dentro dele começou a se afirmar. Era hora de encarar a verdade. Afinal, quem ele realmente era? O que significava ser esse outro Luan? As sombras se agitaram à sua volta e antes que Luan pudesse processar, uma revelação chocante atravessou sua mente. Mateus, é você! O olhar de Luan se travou na figura distorcida de seu amigo. Você está envolvido nisso. O ar ficou pesado e um silêncio sepulcral dominou a sala. A confusão nos olhos de Mateus era visível. O que você está dizendo? Você sempre esteve aqui, sempre esteve ligado a isso. A conexão com sua avó, as correntes entre nós. Você. As palavras saíram com uma urgência que ecoou entre os gritos distantes da sombra. O olhar de Mateus escureceu, como se uma máscara de medo tivesse sido retirada, revelando algo que ele nunca quis esconder. Você não sabe o que está dizendo. Então, um brilho ofuscante emanou do amuleto quando Luan o levantou. A sala começou a tremer e o chão pareceu querer se abrir sob eles. As imagens nas paredes dançaram em frenesi. As faces distorcidas pareciam estender as mãos, implorando por ajuda, ou talvez por outra coisa. As sombras se agitam, e a risada da entidade que tomara o corpo de Dona Alice se intensificou. Não confundam o que é real, meninos. Todas as suas escolhas os trouxeram até aqui. Luan se lembrou das palavras de Mateus como um eco distante. A escolha está em suas mãos. Mateus, o que você escondeu de mim? Luan o encarou, a dúvida se transformando em fúria. A escuridão dentro de você.
Ela é real, não é? O tempo parecia se arrastar, quando o olhar de Mateus escureceu ainda mais, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Um movimento frenético, Mateus ergueu o punho, revelando uma marca em sua pele. Uma tatuagem que parecia pulsar, refletindo uma conexão grotesca com o que estava acontecendo. Eu não queria que você soubesse. O grito dele ecoou, e Luan sentiu o chão tremer novamente. A minha avó, ela me selou aqui. Você não pode escapar, Luan, porque eu sou parte disso. Eu sempre fui. A cena diante de Luan se transformou em um vendaval de emoções. Os gritos distorcidos tornaram-se um coro descontrolado, entre a risada da sombra e a revelação brutal. Tudo se tornou confuso. Luan olhou para a figura de sua avó, e o pânico se misturou à dor. Mateus, como você pôde? As palavras saíram em um sussurro desesperado. A sala parecia desmoronar ao redor deles, e algo grotesco surgia entre a luz e a escuridão. Com um gesto repentino, a figura de Dona Alice lançou-se em direção a Luan, a sombra se estendendo como um braço maligno. Ele precisava decidir agora: usar o amuleto contra a entidade que tinha tomado o lugar de sua avó, ou confrontar o amigo que revelara ser parte disso tudo. O nó na garganta doeu, e o abismo à frente parecia infinitamente profundo. O que fazer? Ao olhar para o amuleto, a verdade ardia no fundo de sua mente. Seria a força que unia seus sentimentos, suas escolhas e seus medos? O eco da risada virou um grito ensurdecedor, e tudo pareceu se transformar em picadas de dor e dúvida. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem ele realmente era? O momento de ação não poderia esperar. As respostas estavam se desvanecendo em meio ao caos. E assim, ele se viu diante da maior escolha de sua vida: a escuridão ou a luz, o passado ou o futuro. A decisão que tomasse agora mudaria tudo para sempre. O ambiente tremia ao redor de Luan, enquanto a figura distorcida de sua avó se aproximava, as sombras dançando frenéticas em torno dela. Ele segurava o amuleto com força, a respiração pesando como chumbo. Você não pode me controlar. Eu sou mais forte do que você, ele gritou, mas a voz que ecoava em resposta não era de Dona Alice. Era uma gargalhada sombria que parecia vir das profundezas. Mateus estava paralisado, o olhar fixo na forma pronta para atacar. Luan, quebre o amuleto antes que seja tarde. As palavras dele estavam carregadas de desespero, mas com a verdade do que acontecia entre eles pairando no ar, o tempo parecia estar escorregando por entre seus dedos. Um vazio ameaçador se instalava no peito de Luan. Mateus, você sabia de tudo isso? Luan perguntou, a voz saindo entrecortada. As palavras pareciam uma facada. Você sabia que ela não era mais ela? Mateus hesitou, a expressão dele mudando rapidamente para um misto de culpa e medo. Eu não sabia, eu juro, mas tinha que ser você a enfrentar isso. E enquanto eles se encaravam, a sombra começou a se agitar. A figura de Dona Alice se contorcendo em riso. Mais fracos juntos do que separados, não acham? A voz dela ressoava, cheia de desprezo. Luan respirou fundo, algo se formando em sua mente. Eu não vou deixar você me controlar. Ele olhou profundamente para o amuleto.
uma ideia brilhando dentro dele. A verdade estava lhe escapando das mãos, mas a força de lutar por sua avó ainda existia. Ele se preparou para quebrar o amuleto, mas antes que pudesse agir, um movimento repentino interrompeu o momento. O chão tremeu violento. A sala explodiu em um clarão ofuscante e uma sombra massiva surgiu entre eles. E então, tudo se tornou um caos absoluto. Gritos de terror se misturavam às risadas distorcidas, enquanto a imagem de Dona Alice se desfazia, revelando algo ainda mais horrendo. Uma forma semelhante a um dragão das sombras, com garras afiadas e olhos que brilhavam em um vermelho. E antes que Luan pudesse processar o que estava acontecendo, a criatura abriu a boca, e uma onda potente de energia arrastou Mateus. "Não!" Luan gritou, mas Mateus foi engolido pelas sombras. A presença de seu amigo, de seu apoio, estava se esvaindo. O que realmente chocou a todos foi o que aconteceu a seguir. Quando a tempestade acalmou, das sombras emergiu não apenas Mateus, mas uma figura adornada com uma aura desconhecida. Era seu próprio reflexo, mas não era uma versão dele que Luan reconhecia. A nova figura sorriu, uma expressão cruel se esgueirando por entre seus lábios. "Bem-vindo de volta, Luan." Ou devo dizer, Hades. O espaço congelou. "Hades? O que você está dizendo?" Luan estava em choque. O que isso significava? O que ele tinha perdido nesse longo caminho de medo e escuridão? Mateus, o que agora parecia ser uma versão maligna dele, ofereceu um olhar de infinito conhecimento e poder. "Você não é quem pensa que é. Nossas mães, elas selaram um pacto. Você é a chave, Luan. O que a avó e eu fomos, você também é." A revelação bateu em Luan como um furacão. Os sussurros que ele ouvira, as vozes em sua mente, eram ecos de algo profundo e ancestral. "O que você quer dizer com isto?" Ele sussurrou, a confusão dilacerando sua sanidade. O peso da verdade caía sobre seus ombros, quase insuportável. O terror que sua avó enfrentou também corre em suas veias. Você é um fragmento desse poder. Nunca aceitou isso. E agora precisa decidir qual lado escolher. Aceitar essa sombra ou dominá-la. As palavras reverberavam como um sino. E a cada batida, Luan se sentia mais preso. Os planos em sua mente pareciam colidir. Havia poder no terror, mas também liberdade na escolha. Ele agora carregava um fardo que mudava tudo, uma herança que ele nem sabia que tinha. E como a sala se filou de risos e gritos, a verdade de seu próprio coração parecia ausente. "Mateus, eu não posso acreditar nisso." Ele sussurrou, sem saber se estava falando com um amigo que conhecia ou com a escuridão que havia tomado forma. O caos se intensificava, e com a última escolha batendo à porta, Luan se tornou consciente de uma coisa. A janela de ação estava se fechando. O que ele escolheria agora moldaria o destino não apenas dele, mas de todos ao seu redor. E com isso, uma nova onda de terror e possibilidade pairava no ar, como uma tempestade prestes a se soltar. Ele iria enfrentar a verdade do passado ou a certeza da escuridão que esperava por uma oportunidade? A cena diante de Luan continuava a se desenrolar em um pesadelo sem fim. A figura distorcida de Dona Alice avançava, fazendo as sombras dançar freneticamente ao seu redor. Ele sentia o frio e a pressão da presença maligna, suas mãos tremendo, enquanto o amuleto pulsava, sentindo a energia corrompida em seu interior. "Você não pode me controlar. Eu sou mais forte do que você." O grito ecoou, mas a risada que respondeu não soava como a de sua avó.
Era um som profundo, repleto de poder. Luan, quebre o amuleto agora. É nossa única chance. As palavras de Mateus foram como um raio, despertando uma urgência crua em meio ao terror. Mas o olhar de Luan estava fixo em Dona Alice, ou o que quer que ela tivesse se tornado. Não era apenas uma batalha externa. Era uma luta pelo que restava de sua avó no fundo daquela criatura. Mateus, você sabia de tudo isso? A incredulidade transparecia em sua voz, irradiando um desespero que parecia ecoar nas paredes. Mateus hesitou, o olhar confuso e cheio de culpa. Eu não sabia. Era para você enfrentar isso sozinho. Mas não teve tempo de concluir. O chão se balançou e a luz do amuleto criou uma onda brava de energia, quase como se fosse um ser vivo, tentando escapar das garras das sombras. A figura de Dona Alice se contorceu e o riso se transformou em um rosnado. Mais fracos juntos do que separados, não acham? Luan percebeu que toda a força que ele acreditava ter, todo o poder de seu amor por sua avó, estava se desfazendo diante daquela sombra. E quando o som como um trovão tomou conta da sala, tudo pareceu acelerar. Ele ergueu o amuleto, decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Um brilho estonteante irrompeu de sua mão, e Luan gritou: "Eu sou mais forte do que isso." Mas o momento em que o amuleto se aproximou da figura maligna, a criatura riu, uma risada que fez Luan sentir o próprio coração congelar. "Você não sabe, não é? A força que você tem é minha." Então, tudo mudou. A sala explodiu em uma luz ofuscante, com um impacto que parecia dividir a realidade ao meio. A luz trouxe um novo ser à existência. Uma figura flutuou no ar, irradiando energia quase divina. Ao se aproximar, o brilho tomou a forma de uma mulher, alta e extremamente familiar. Mas não a versão distorcida que Luan conhecia agora. Era a avó que ele amava, com o calor e amor em seus olhos. Uma versão dela que ele achava que estava perdida. "Luan, é hora de você saber a verdade." A voz dela era clara e forte, como o toque de uma brisa suave. Mas suas palavras pareciam levar um peso tremendo. "Eu não estou apenas aqui como sua avó. Sou a guardiã deste poder, desse legado." Luan estremeceu. "O que você quer dizer? Como isso é possível?" As palavras saíram confusas, seu coração pulsando com uma mistura de esperança e dúvida. "Você e eu, nós somos ligados por um laço ancestral. O que esta entidade deseja não é apenas uma parte de mim, mas os segredos que estão enraizados em nossa família. Para ela, você é a chave para abrir as portas de algo muito mais terrível." Ao dizer isso, a luz começou a vacilar, como uma chama em um vendaval. Nesse instante, a figura distorcida de Dona Alice começou a se agitar, como se a luz estivesse queimando suas sombras. "Você não pode acreditar nela. Ela é uma ilusão, um engano." O desespero dessa voz era palpável, um último grito de guerra de uma força opressiva. O caos aumentou. Luan sentiu que o chão tremeu sob os seus pés e uma nova corrente de energia começou a fluir. Era como se o passado dele e o de sua avó estivessem colidindo, revelando memórias antigas que ele nunca tinha compreendido. A verdade era uma tempestade de emoções, e a cada passo ele percebia que a escolha era sua. Mas antes que pudesse decidir,
Um acontecimento inesperado cortou a escuridão como uma faca. Mateus, envolto em confusão e dor, foi atingido por uma onda de energia intensa. Ele caiu de joelhos, e em sua mão um novo fenômeno surgiu, um amuleto semelhante ao que Luan segurava. Mateus, o que você? O Luan começou, mas a voz do amigo se distorceu em gritos. Luan, isso não é só sobre você, não é só sobre a sombra. A verdade é que eu sou parte disso também. A ancestralidade que você carrega é minha também. Nós somos feitos do mesmo barro. Quando essas palavras saíram da boca de Mateus, um clarão quase blinda iluminou o espaço. Então tudo que Luan acreditava, cada laço, cada interação, cada realidade que ele tinha tomado como certa, virou de cabeça para baixo. Ele não estava lutando apenas pela sua avó. Ele estava lutando por um legado que nunca soube que tinha, uma herança compartilhada com seu amigo. A escuridão agora envolvia não só a figura de Dona Alice, mas a própria essência de quem eram como família. Por um breve momento, na cratera do horror, surgiu uma centelha de esperança, uma luz que poderia iluminar todo o escuro. Mas a fúria da sombra não estava disposta a ser derrotada assim tão facilmente. O abismo surgiu, e ele deveria decidir, mais uma vez. Fazer o quê? A batalha estava longe de ser resolvida. E a verdadeira natureza de tudo ainda estava por ser revelada. A cena diante de Luan continuava a se desenrolar em um pesadelo sem fim. A figura distorcida de Dona Alice avançava, fazendo as sombras dançar freneticamente ao seu redor. Ele sentiu frio e a pressão da presença maligna, suas mãos tremendo, enquanto o amuleto pulsava, sentindo a energia corrompida em seu interior. Você não pode me controlar. Eu sou mais forte do que você. O grito ecoou, mas a risada que respondeu não soava como a de sua avó. Era um som profundo, repleto de poder. Luan, quebre o amuleto agora. É nossa única chance. As palavras de Mateus foram como um raio, despertando uma urgência crua em meio ao terror. Mas o olhar de Luan estava fixo em Dona Alice, ou o que quer que ela tivesse se tornado. Não era apenas uma batalha externa. Era uma luta pelo que restava de sua avó no fundo daquela criatura. Mateus, você sabia de tudo isso? A incredulidade transparecia em sua voz, irradiando um desespero que parecia ecoar nas paredes. Mateus hesitou, o olhar confuso e cheio de culpa. Eu não sabia. Era para você enfrentar isso sozinho, mas não teve tempo de concluir. O chão se balançou e a luz do amuleto criou uma onda brava de energia, quase como se fosse um ser vivo, tentando escapar das garras das sombras. A figura de Dona Alice se contorceu e o riso se transformou em um rosnado. Mais fracos juntos do que separados, não acham? Luan percebeu que toda a força que ele acreditava ter, todo o poder de seu amor por sua avó, estava se desfazendo diante daquela sombra. E quando o som como um trovão tomou conta da sala, tudo pareceu acelerar. Ele ergueu o amuleto, decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Um brilho estonteante rompeu de sua mão, e Luan gritou: Eu sou mais forte do que isso. Mas no momento em que o amuleto se aproximou da figura maligna, a criatura riu. Uma risada que fez Luan sentir o próprio coração congelar. Você não sabe, não é? A força que você tem
é minha. Então, tudo mudou. A sala explodiu em uma luz ofuscante. Com um impacto que parecia dividir a realidade ao meio, a luz trouxe um novo ser à existência. Uma figura flutuou no ar, irradiando energia quase divina. Ao se aproximar, o brilho tomou a forma de uma mulher, alta e extremamente familiar. Era Dona Alice, mas não a versão distorcida que Luan conhecia agora. Era a avó que ele amava, com o calor e amor em seus olhos. Uma versão dela que ele achava que estava perdida. Luan, é hora de você saber a verdade. A voz dela era clara e forte, como o toque de uma brisa suave. Mas suas palavras pareciam levar um peso tremendo. Eu não estou apenas aqui como sua avó. Sou a guardiã deste poder, desse legado. Luan estremeceu. O que você quer dizer? Como isso é possível? As palavras saíram confusas, seu coração pulsando com uma mistura de esperança e dúvida. Você e eu, nós somos ligados por um laço ancestral. O que esta entidade deseja não é apenas uma parte de mim, mas os segredos que estão enraizados em nossa família. Para ela, você é a chave para abrir as portas de algo muito mais terrível. Ao dizer isso, a luz começou a vacilar, como uma chama em um vendaval. Nesse instante, a figura distorcida de Dona Alice começou a se agitar, como se a luz estivesse queimando suas sombras. Você não pode acreditar nela. Ela é uma ilusão, um engano. O desespero dessa voz era palpável. Um último grito de guerra de uma força opressiva. O caos aumentou. Luan sentiu que o chão tremeu sob seus pés e uma nova corrente de energia começou a fluir. Era como se o passado dele e o de sua avó estivessem colidindo, revelando memórias antigas que ele nunca tinha compreendido. A verdade era uma tempestade de emoções, e a cada passo ele percebia que a escolha era sua. Mas antes que pudesse decidir, um acontecimento inesperado cortou a escuridão como uma faca. Mateus, envolto em confusão e dor, foi atingido por uma onda de energia intensa. Ele caiu de joelhos e em sua mão um novo fenômeno surgiu. Um amuleto semelhante ao que Luan segurava. Mateus, o que você? Luan começou, mas a voz do amigo se distorceu em gritos. Luan, isso não é só sobre você. Não é só sobre a sombra. A verdade é que eu sou parte disso também. A ancestralidade que você carrega é minha também. Nós somos feitos do mesmo barro. Quando essas palavras saíram da boca de Mateus, um clarão quase cego iluminou o espaço. Então tudo o que Luan acreditava, cada laço, cada interação, cada realidade que ele tinha tomado como certa, virou de cabeça para baixo. Ele não estava lutando apenas pela sua avó. Ele estava lutando por um legado que nunca soube que tinha. Uma herança compartilhada com seu amigo. A escuridão agora envolvia não só a figura de Dona Alice, mas a própria essência de quem eram como família. Por um breve momento, na cratera do horror, surgiu uma centelha de esperança. Uma luz que poderia iluminar todo o escuro. Mas a fúria da sombra não estava disposta a ser derrotada assim tão facilmente. O abismo surgiu, e ele deveria decidir mais uma vez. Fazer o quê? A batalha estava longe de ser resolvida, e a verdadeira natureza de tudo ainda estava por ser revelada. Então, um terremoto de luz irrompeu das paredes, levando tudo a um estado de caos incontrolável. O chão se partiu, e cada um começou a cair em direção a um vazio negro.
Mas antes que Luan pudesse gritar, antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma imagem se formou diante de seus olhos. Na luz, ele viu rostos, muitos rostos, um a um. Eles flutuaram como almas perdidas, revelando o que ele nunca soube. E entre eles estava uma mulher com um olhar assustadoramente familiar. Luan ficou paralisado. Mãe, ele sussurrou, o coração saltando na garganta. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ele ouviu a voz dela ecoar, clara como cristal. Meu filho, você precisa entender quem você realmente é e o que está por vir. A verdade explodiu em sua mente como um trovão. Ele não estava apenas conectado à sua avó ou a Mateus. A ancestralidade abria portas que Luan nunca imaginou. E com isso, mais segredos, mais sombras e uma conexão com o bem mais profundo do que poderia suportar. O nó na garganta dele apertou, enquanto um novo desafio surgia. Era hora de enfrentar algo que nunca pensou que teria que encarar. E a linha entre luz e sombra estava mais tênue do que nunca. A luz brilha intensamente, banhando a sala em uma aura sobrenatural. Luan sente o peso da verdade caindo sobre ele. A figura de sua avó, agora livre das sombras, irradia amor e força. Luan, é hora de confrontar a escuridão que está enraizada em nossas vidas, diz ela, sua voz um bálsamo em meio ao caos. Mateus, ainda lutando contra a própria confusão, ergue o amuleto que trouxe consigo. Acho que temos mais em comum do que imaginávamos, ele declara, entrelaçando seus destinos de forma irrevogável. O peso da responsabilidade os une, e Luan sente um nó na garganta ao perceber que a verdade é mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. A sombra de Dona Alice se contorce. Vocês não podem me deter. Eu sou a essência do medo. Ela grita, uma criatura grotesca, repleta de raiva e desespero. Mas agora, a luz emanada pelas duas figuras, sua avó e Mateus, começa a repelir a escuridão. Luan respira fundo, seu coração pulsando com determinação. Ele dá um passo à frente, sentindo a energia vibrante do amuleto em sua mão. Eu sou mais forte do que você, não apenas por mim, mas pela minha família. As risadas malignas da sombra começam a se transformar em gritos de desespero. Vocês vão se arrepender disso. Mas a esperança brilha. Luan une os dois amuletos, canalizando a energia ancestral que flui entre eles. A sala treme e a luz explode em um espetáculo deslumbrante, envolvendo Dona Alice em um redemoinho de pureza. A criatura desliza para trás, seus contornos esmaecendo. Ela parece perder sua forma. Não, isso não é possível. O terror invade suas palavras, enquanto a luz os envolve como uma proteção divina. Eu sou a escuridão. Eu sou a sua herança. A batalha se intensifica, mas cada grito é seguido por um resplendor mais radiante. Finalmente, um grito estrondoso ecoa pela sala quando as sombras se dispersam, revelando a verdadeira forma de Dona Alice. Um sorriso amoroso ilumina seu rosto, e ela finalmente é libertada. Obrigado, meu amor. Suas palavras se entrelaçam com um alívio profundo. O terror é dissipado,
como um pesadelo que se esvai ao amanhecer. Luan e Mateus se entreolham, a tensão se dissolvendo. Conseguimos, Luan murmura, a incredulidade e a felicidade misturando-se em seu coração. Agora é hora de reconstruir. Precisamos entender nossos legados. As memórias da dor e do medo começam a se transformar em aprendizado e esperança. Agradeço a cada um de vocês, diz a avó, sua presença agora forte e plena. A luta nunca foi em vão. Vamos reescrever nossa história. Os amigos se abraçam, sentindo o peso do que enfrentaram, mas também a leveza da nova liberdade. A conexão entre eles se torna um laço eterno, um lugar seguro de entendimento e amor. Mas enquanto eles se afastam da escuridão, uma última sombra se agita nas sombras. Um sussurro persistente, que promete que o passado nunca estará totalmente enterrado. Assim, Luan percebe que a jornada nunca acaba de verdade. Há sempre algo a enfrentar, uma nova história a ser contada. O mistério permanece, e com ele, a certeza de que sempre haverá mais a descobrir. Ei, agora que chegamos ao final dessa jornada emocionante, preciso fazer um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão surgir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar quem ama o terror a encontrar as histórias que também vão arrepiar. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que vocês pensam. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa comunidade.